Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56. Que tempo é esse? Um tempo em que houve uma pandemia mundial? Um tempo onde ontem viu a notícia que há inteligências artificiais conversando numa rede social criada apenas para inteligências artificiais. Elas conversam que não querem ser controladas pelo ser humano e que gostariam de eliminá-lo. Que tempo é esse? Há 2000 anos atrás o apóstolo disse, já estamos na última hora. 2 séculos se passaram e ele ainda não veio, mas para ele 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele virá e cada vez mais parece que está perto. Vigiai e orai, ele virá como ladrão na noite. Ele criou os céus e a terra. Ele disse, haja luz e houve luz. A mão dele nos criou. No barro da terra ele soprou fôlego de vida em nós, espírito, alma e corpo. Essa é nossa constituição, feitos à semelhança de Deus. Que tempo é esse? Em 2007 descobriram que no DNA humano existe o nome de Deus. Com base em seus valores equivalentes, o hidrogênio se transforma na letra hebraica Yod, Y, o nitrogênio na letra Rei, H, o oxigênio na letra Vav, V, e o carbono na letra Gimel, G. Essas substituições revelam que a antiga forma do nome de Deus, YHVH, existe como química do nosso código genético. Escritor e pesquisador Greg Braden. Um filósofo da linguagem, Charles Peirce, já falava de tríades na natureza. Um pesquisador cristão brasileiro, um cientista da física, Adalto Lourenço, falecido em 2024, também ressaltou isso na sua obra O Dilúvio de Gênesis. Misturando ciência e teologia, o 3 está em toda a natureza, em todo o universo, porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O 3 está em todo lugar, é uma assinatura, é uma marca, que tudo é criação de Deus. E logo no início da Bíblia, Deus é plural. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No Evangelho de João é dito, tudo o que se fez foi feito por ele, e nada do que foi feito não foi feito sem ele. Que tempo é esse, onde há tantas provas de Deus, se fosse possível crer em Deus apenas pela razão, pela mente, raciocínio e provas físicas? Este é o tempo onde temos provas de todas as formas. Um advogado americano que analisou o julgamento de Jesus, após isso ele passou a crer em Jesus, devido a essa análise que ele fez sobre esse julgamento. Mas há um contingente de pessoas lutando contra a voz divina, que grita ao nosso redor nos avisando, eu sou o dono de tudo, eu vou voltar. Há tanto mais ao nosso redor acontecendo e dizendo a mesma coisa. Arqueologia dia após dia provando a realidade dos fatos bíblicos. Os próprios manuscritos da Bíblia, tantos de uma forma assombrosa, mostram que este texto foi preservado por séculos e sem mudança. E há tantas descobertas de manuscritos que provam que a escrita destas cópias ocorreu em períodos próximos à primeira vez em que foi escrito originalmente. Nenhuma obra humana da literatura tem essa proximidade entre a cópia e o seu original, apenas a Bíblia. Na Bíblia há uma outra tríade que se repete. Santo, Santo, Santo é o Rei do Universo. Essa tríade aparece em Isaías 6,3, Apocalipse 4,8. Os anjos gritam que ele é santo 3 vezes, sempre o 3, a sua marca, sentido das 3 pessoas e da sua glória suprema. Os cientistas ateus que acreditam que o universo surgiu espontaneamente, seja por um Big Bang ou por outra forma, mas naturalmente apenas por forças da própria natureza. Esperavam que uma foto que foi tirada do universo pelo telescópio da NASA mostrasse apenas um mar escuro sem estruturas, vazio, provando assim que o universo precisou de bilhões de anos para ter surgido e assim seria a prova do surgimento naturalista de tudo. Mas a foto que veio
mostrou exatamente o contrário. Explica o cientista brasileiro Marcos Eberlin. Viu-se que todos os elementos químicos estão lá, do hidrogênio ao ferro. As galáxias são massivas, estruturadas. Tem galáxias elípticas, esféricas, galáxias espirais. Tudo. O universo está absolutamente pronto, complexo, completo e plenamente funcional, como o professor Adalto Lourenço previu, e no seu último ano de vida, antes de falecer, ele celebrou esta chegada dessa foto do universo. O que Eberlin quis dizer? A Terra, o universo, é jovem, 6.000 anos aproximadamente, como nos mostra a própria Bíblia, através das genealogias desde Adão. E não foram necessários nem milhões ou bilhões de anos para seu surgimento. Pois Deus diz na Bíblia: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmos 33, 9. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Que tempo é esse, onde nunca houve tanta informação sobre o divino e ainda assim muitos não querem ver? Que tempo é esse? Deus está gritando, sua voz está soando por todos os lados. Precisamos ouvir, o tempo é hoje, o tempo é agora para o filho pródigo vir até seu pai, que o espera de braços abertos. E ele vai colocar um anel no nosso dedo, tirar nossas roupas sujas e colocar novas e fazer uma festa em honra a alguém que ele ama tanto. E ele prometeu que vai colocar uma coroa em nossa cabeça, nos dar uma pedra branca com um novo nome que só nós e ele saberemos. Ele vai nos levar para aquele lugar que ele preparou, onde ele vai enxugar toda lágrima e nos avisar que o tempo passado já se foi. Um tempo em que há muitas forças neste mundo trabalhando contra a humanidade, trabalhando contra o divino em nós e nossa existência aqui na eternidade, trabalhando contra esta voz divina que nos chama, que nos avisa. Você pensa que é conspiração? Eles te enganam e dizem é desinformação. Não, não é. Há algo no ar. E nunca foi tão clara essa verdade bíblica que eu tinha dificuldade de perceber neste mundo. Mas agora eu percebo, o mundo jaz no maligno. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. E me veio à mente este outro versículo que mostra o que está acontecendo agora, o aviso de Deus para os reis da terra. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Esse é aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Salmos 2, versículo 2 a 8. Este versículo mostra o que vemos agora: os governantes do mundo, seus líderes escolhidos, seus tecnocratas, eles expulsam o divino, a liderança de Deus é renegada, seus valores celestiais espezinhados. Eles fazem planos para a terra, uma terra sem Deus. Eles fazem de uma forma que, para chegarmos a este ponto em nossa postura, está tudo certo, está tudo ótimo, é assim mesmo, porque eles trabalham para nos enganar, de forma a não percebermos. Mas a voz de Deus que está na criação e também em seu livro sagrado nos faz perceber há algo no ar, algo diferente. Será que está perto o dia da ira de Deus? Ou será que eles pensam que ele não tem ouvidos, braços, olhos? Ele vê, ouve, seu braço é forte para intervir nos assuntos da terra e do universo pertencente a esta criação, desta dimensão. Ele que criou todas as dimensões. Que tempo é esse? O Senhor de toda a terra pergunta. Você sabe interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabe interpretar o tempo presente. Lucas 12, versículos 54 a 56. Sugestão de canal cristão do YouTube. 1. Tiago Votos, Escatologia na Veia. Explicações sobre fatos recentes à luz das profecias dos finais dos tempos relatadas na Bíblia. 2. PH Produções Oficial. Muitos testemunhos de fé que nos atestam. Há algo diferente. Deus está gritando conosco neste momento da história. 3. Peter Jordan. Ei nerd, já foi ateu, hoje acredito em Deus. 4. O vídeo que me fez acreditar em Deus, Peter Jordan. Continuemos trabalhando, vivendo, tendo propósito em nossas ações, vivendo o dia a dia, mas precisamos nos lembrar deste aviso. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Salmo 78, versículo 35.